Valendo! Boa tarde, não. Bom dia para todos. Hoje são dia 9/11 de 2024, 8 horas e 15 minutos. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui. E estamos começando aí uma aula de materiais de construção civil 1. Material de construção civil, gente, é obrigatório para o engenheiro conhecimento, né? Para o engenheiro, para o arquiteto, mas principalmente para o engenheiro. Ele vai, você vai gerir canteiros de obra, você vai inferir sobre qualidade de materiais, você pode trabalhar dentro de um laboratório ou não. Então, eu digo assim, da função A até a função E, da atribuição A até a atribuição E do engenheiro civil, quase todas elas passam por materiais de construção civil. Algumas podem não passar quando você estiver falando de processos gerenciais, mas em uma hora ou outra, invariavelmente, o material de construção civil vai aparecer ali. E o conhecimento das principais técnicas de quantificação, qualificação dos materiais de construção civil é o que nós vemos aqui. Na primeira prática nossa, nós vamos falar sobre granulometria dos agregados. E aí, cabe aqui já uma fala muito importante com relação a agregados, né? Se a gente pegar, isso estima-se, tá? Não tenho nada aqui de valor concreto, eu não fiz uma pesquisa, eu não sei se no censo eles fazem esse tipo de mensuração, mas estima-se que, no Brasil, 90% das construções sejam pautados no sistema convencional. Fechamento em alvenaria, com tijolo de barro, ora chamado de tijolo baiano, ora chamado de tijolo de 6, 8 furos, que na verdade é um tijolo cerâmico, e estruturada com lajes, vigotas e EPS, vigotas e lajotas, capa de concreto, vigamento, viga de concreto armado, pilar de concreto armado e fundação de concreto. Então, vejam bem, eu falei de laje de concreto armado, falei de viga de concreto armado, falei de pilar de concreto armado, falei de fundação de concreto armado. E falei que 90% das construções são pautadas nesse mérito, nesses materiais. Então, isso implica em dizer que o mínimo que se estuda, quando a gente vai falar de mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo que se estuda dentro de materiais de construção civil são os compostos do concreto, né? O concreto é um material compósito, são os compostos do concreto. E de maneira bem rasa, porque isso a gente vai falar em materiais de construção civil 2, é só uma explicação introdutória mesmo, nós estamos falando de aglomerante, agregado miúdo, agregado graúdo e água. Uma vez que o cimento é um aglomerante hidráulico, para que haja reação química, ele é a reação química é exotérmica, né? Ele libera calor para verificar endurecimento, né? Para agregar os materiais, endurecer e juntá-los de maneira íntima, muito próxima, né? Formando ali tendendo a voltar a ser rocha, né? Formando uma cadeia molecular muito sólida ali. Para isso, ele depende de água. Então, o que seria aí hoje, dentro do convencional, e eu estou falando do convencional, tá? Dentro do convencional, o que seria aí esses materiais mais usados? O aglomerante é o cimento, tá? E aí nós temos algumas classes de cimento, né? Nós temos CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5. O CP1 é um cimento simples, né? Com adição apenas do clinker e de argila, e pouquíssima ou quase nenhuma adição mineral paralela. Nós temos o CP2, e aí sim, né, é um cimento composto, né? O CP2 ele tem CP2E, CP2Z, CP2F. CP2E é que, além do clinker, né, que vem da rocha da moenga e do aquecimento do forno da rocha calcária,
A gente tem a adição de escória de forno e de argila. O F, que é o CP2F, que é o pozolânico, a gente tem adição de cinzas no concreto. Isso é para melhorar o efeito de impermeabilização do concreto e diminuir a reatividade química desse concreto. Nós temos o CP2Z, né? Até me fugiu aqui a CP2. CP2Z. Só um segundo. CP2Z. Até me fugiu aqui a designação do CP2Z, tá? Professor, o senhor Oi. tem teleprompter aí para o senhor estar lendo tudo isso? Porque eu não acredito que o senhor não tenha leio, essa não. capacidade, não. Não leio, não. Não mesmo. Tanto é que quem sabe faz ao vivo, que eu fui falar do CP2 e eu falei, pera aí que agora eu preciso pesquisar. E você chegou na hora de eu dar um respiro para pesquisar. Nem se fosse combinado. Gente. Bom dia, gente. Bom, eu vi que o Poti levantou a mão e esse Poti fala demais, eu vou falar antes dele. Pessoal, bom dia. Poti, bom dia. Bom dia, professor. Eu quero dar bom dia a você em nome de toda a turma, agradecer realmente essa confiança que esse grupo tem depositado na gente. Eu quero acreditar assim, né? A gente tem trabalhado ao longo dos anos com as turmas, com alguns de vocês desde o início do curso, quando vieram nos procurar, quando foram automaticamente chamados pela nossa instituição a estar conosco, e a gente tentando sempre, é gerúndio tentando, né? Mas a gente tem trabalhado sempre, dando o nosso melhor para que as coisas aconteçam de forma clara e eficiente para vocês. Então, como eu sempre faço, e aqueles de vocês que estão conosco já há algum tempo sabem disso, como eu sempre faço nas nossas primeiras aulas práticas, quando eu não estou em viagem, alguma coisa assim, eu passo primeiro para conclamar vocês, abraçá-los efetivamente, ainda que à distância. Correto? Eu acho que esse olho no olho que a gente faz aqui, ele é importante para que vocês conheçam quem é que está, neste momento, à frente do curso de Engenharia Civil. Então, sou eu, professor Martinho, continuo gestor, por enquanto, né? A gente não sabe até quando a gente consegue agradar a instituição e aos alunos, mas, enquanto isso, a gente continua gestor e, obviamente, eu vim dar a vocês as boas-vindas, e essas boas-vindas têm, no meu maior direcionamento, a brincadeira que eu fiz inicialmente com o professor, que, para mim, e para muitos dos nossos alunos, um dos melhores professores que nós temos atuando nas nossas aulas síncronas e também nas nossas práticas. Com o professor Cleverton, eu estava aqui ouvindo um tempão já a respeito do que ele estava falando, por isso a brincadeira. É muito gostoso de ouvir um professor que tem didática e ele vai engordando. Cada vez que eu falo uma palavra dessa, Poti, ele dá uma aumentada no sobrepeso. Então, tem didática, tem conhecimento acadêmico e tem o conhecimento lá do serviço, lá do canteiro de obras. E isso, para nós, é de extrema importância, saber que a gente traz também para o grupo professores nesse nível, que além do conhecimento acadêmico, além da didática, traz o conhecimento do canteiro de obras. E o professor Cleverton é um dos professores pelos quais eu lutei no início, ele lembra disso, quando ele também participava de uma outra instituição, até o momento em que eu garfei e falei, vem para cá por completo, porque os outros alunos merecem o seu conhecimento, mas os meus alunos merecem mais do que os outros. E aí trouxe o professor Cleverton direto para estar conosco. Então, é uma grande alegria, realmente, poder conclamar vocês nessa manhã de sábado.
apesar de que poderiam estar fazendo muita coisa por aí. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, estão pelo celular para não perder o conhecimento. Eu não vou nem questionar a situação, presença ou falta, mas o conhecimento que é gerado a partir de uma aula como essa, né? Isso me faz deixar claro para mim mesmo que nós continuamos no caminho certo. Se houver uma regulação do MEC falando que nós temos que voltar à presencialidade, nós vamos cumprir, porque ordem judicial e ordens do MEC a gente não discute, a gente cumpre. Mas aqui numa aula como essa, dá para entender o porquê que a instituição faz o seu melhor jogando o professor como o professor Cleverton para trabalhá-la. Porque é possível, mesmo que não estando evidenciando in loco, trabalhar o conhecimento da forma com a qual vocês estão trabalhando. Então, muito obrigado por continuarem conosco. Aqueles de vocês que tiverem críticas, elogios ou quiserem conversar comigo, o Poti sabe disso porque participa disso há mais de 2 anos, eu os atendo pessoalmente todas as segundas-feiras, das 18 horas às 19 horas, para conversar com vocês. Professor, como é que eu faço para entrar? Vocês têm o link. Eu envio todo o início de semestre, todo o início de módulo. Querendo conversar comigo pessoalmente, a gente chama, né, Poti, de dar a cara à tapa. É o momento que a gestão põe a cara à tapa. Verdade. Toda segunda-feira. Nós estamos lá para ouvi-los, qualquer ou quaisquer que sejam as inferências, e automaticamente tentar resolver os problemas. No mais, um grande abraço a todos, um prazer estar com vocês. E Cleverton, desculpando a brincadeira, você sabe que você é um cara que está aqui do lado esquerdo do coração, tá bom? Muito obrigado por fazer parte da minha equipe e faça com que esses meninos saiam daqui muito melhores do que entraram. Um abraço a todos. Faremos força para isso. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras. Você sabe, Marquinhos, que esse tipo de reconhecimento do aluno, e principalmente da gestão, que é quem nos coordena, é tão importante quanto salário. Dinheiro a gente corre atrás de várias maneiras. Várias maneiras. Quem sabe trabalhar, gente, principalmente na engenharia civil, Marquinhos, você trabalha em obra, você presta concurso, você trabalha em 300 coisas diferentes. Quem mantém sala de aula, na maioria das vezes, não é porque precisa. Pode até precisar do salário, mas gosta, porque conseguir o salário a gente consegue de outras maneiras, fazendo projeto, tocando obra, construindo. Então, assim, quem está aqui é porque gosta, e você não faz nada que gosta se você não tiver esse retorno, essas palavras, assim, que são importantes para sábado de manhã, a gente está aqui de pé, agarrado, começando. Trabalhar com você é muito fácil, Marquinhos, por isso que eu gosto, e você me convoca para sábado de manhã, 8 horas da manhã, você me conhecendo, nós já viajamos junto, quanto tempo eu demoro para sair da cama, sábado de manhã eu estou aqui, é porque você convoca. Professor, onde que eu acho... É porque os meninos merecem, viu, Bruno? É porque os meninos merecem. Desculpa aí, eu só queria saber onde que eu acho o link, professor. Eu tenho uma demanda para tratar com o senhor e na segunda-feira eu vou procurá-lo. Perfeitamente, vamos fazer o seguinte, não precisa nem procurar o link. Na segunda-feira de manhã eu envio ele de novo, com certeza. É no AVA, né? É no AVA. Ok, obrigado. Bom, abraço. Abraço, professor Marquinhos. Abraço, Marquinhos, obrigado. Moçada, vamos continuar. Poti, você quer falar alguma coisa? Professor, rapidinho. Você estava falando no cimento e eu tinha visto na matéria, estudando matéria, sobre lá, se não me engano, o cimento RS, que é um tipo de cimento utilizado em rede de esgotos. Ele é um cimento mais apropriado. Não precisa ser nessa aula, pode ser na próxima. Se você puder dar uma pincelada, tiver aí alguma coisa sobre isso, que ele é um tipo de cimento diferenciado,
porque assim, ele é mais resistente a esses produtos químicos, né, do esgoto, Exatamente. propriamente. É Então, eu vi. reatividade, baixa reatividade. Exatamente. Aí, se você puder depois dar uma pincelada aí, porque no livro eu não vi ele relacionado lá, vi todos os tipos de cimento, do CP1 até o último lá, Ele é e o não vi ele. CP4. É o SP4, né? É o É o CP4? CP4. É o Ah, CP4. sim. Eu, eu, Até de eu, 25 a 50% de material pozolânico cinza. sim, porque lá na tabelinha eu não vi, depois eu tive que dar uma aprofundada na matéria lá, foi que eu consegui linkar. Exatamente, você está correto. Ele é o CP4. Era isso aí. Mas Muito a obrigado. gente, muito de nada, que é isso. Edilson, você quer falar? Edilson? Deve, Professor, bom deve ter. dia. Oi, bom dia, Edilson. Está me ouvindo? Bom dia. Claramente. Realmente, o que o Poti falou, eu concordo com o que o Poti falou, até porque tinha uma questão para mim lá, e eu marquei CP4, que era o cimento mais resistente para esgoto, essas coisas, né? E eu não tinha visto que o RS apareceu. Isso, não apareceu lá nas minhas leituras lá no RS. E aí eu marquei lá e ficou errado. Era isso que eu queria ver. Por que ela não aparece lá Depois, vídeo no final da aula, nas leituras, aí eu tenho que olhar o que foi colocado para vocês. Não fui eu que criei essa matéria. Só para vocês entenderem, na Uniub tem mais tipos de professor, né? Eu estou falando do EAD. No EAD tem 2 tipos de professor. Tem o professor que conduz a matéria e responde a aluno, que é o que eu estou fazendo aqui, que é chamado de professor tutor, e tem o professor responsável, que é aquele que escreve material, ou escolhe material na biblioteca, monta as questões. Nessa disciplina, eu não sou responsável, o professor Santo Fernandes, eu sou o tutor, eu sou o que está na frente, no front aqui com vocês. Então, depois eu posso olhar, tá, Edilson? Eu não sei, não tem de pronta entrega essa resposta, tá? Muito bem. Poti, você ainda quer falar alguma coisa? Sua mão está levantada? Não. Vamos lá. Professor, só mais uma pergunta. Me chamou a atenção, o professor Marquinhos falou sobre questão de aula presencial e aula online. Está tendo algum movimento aí de EAD? Tá tendo um movimento. Se você verificar, por exemplo, as licenciaturas, todas elas já tem que ser 50% presencial. Ok. O MEC já definiu. Porque é o seguinte, antes era, Bruno, quando começou a pandemia, lá, eu esqueci, não era o Camilo, o ministro da Educação, né? Era o ministro da Educação do governo passado. Então, por conta da flexibilização da pandemia, permitiu-se o ensino remoto e permitiu-se que o presencial tivesse 40% de ensino remoto e o EAD pudesse chegar a 100% de ensino remoto, inclusive nas obrigatoriedades presenciais, que seriam as práticas. Aí, depois, a instituição manteve, a gente começou a fazer esse modelo que vocês estão vendo, todo mundo correu a toque de caixa para o laboratório para gravar e tal. E a universidade manteve-se, aí ela manteve esse modelo, aí ela voltou com as provas presenciais e manteve o modelo, só que aí o MEC já está exigindo de alguns cursos a volta do presencial. Existe uma resolução nova do MEC que está sendo estudada para que essa volta ocorra, era em 2 anos desde o ano passado, eu não sei mais que pé que está isso. Mas, resumidamente, existe esse movimento para que possa voltar ao presencial, sim. Não sei com qual força, porque nós estamos falando aqui de muita força política, né? Donos de universidades. Dr. Marcelo Palmério não é um Zé Ruela, o dono da Universidade de Uberaba. Imagina, conglomerado, dono de Croton, dono desses grandes conglomerados que tem 1 milhão de alunos, na casa do 1 milhão. Então, talvez não seja fácil esse movimento do Ministério da Educação, tá? Sem fazer juízo de valor de certo ou errado, para ser bem direto na sua pergunta. Obrigado. Na segunda-feira, você pergunta para o Marquinhos, porque como gestor, aí eles estão lendo resolução, a gente fica sabendo, tem a resolução, eles têm que ler. Ele vai saber te falar o número da resolução, quando foi publicado, o que ela está corroborando com o que, ratificando o que, você pode ter certeza que você vai saber de cor. Fechou? Fechou. Obrigado, professor. Nada.
Bom, o Marquinho foi certeiro no momento que ele entrou, porque meu cérebro me deixou na mão na hora que eu estava falando das classes de cimento. E eu estava falando sobre o CP2, que é o cimento composto, né? Se ele é composto é porque ele tem clinker, que é a rocha calcária moída e aquecida no forno, né? Aquecida a mais de 100 graus Celsius, e com outras adições. E aí, a adição que eu estava falando, né? Eu falei do CP2E, a adição sim, a escória de forno, tá correto? E aí eu falei do CP2Z e falei, me esqueci o que é o CP2Z. O CP2Z, na verdade, é ele que é o cimento com adição de pozolana. Pozolana, originalmente, né, é cimento cinza vulcânica. Mas a cinza da produção do próprio cimento pode ser utilizada. Por que cinza? Porque cinza fecha os buracos vazios. Então, esse cimento, moçada, vocês citaram, o Edilson e o Poti citaram aí o cimento classe especial, baixa reatividade, por exemplo, para manilha de esgoto. Até para água, tá? Essas manilhas de água também, de drenagem, não é só de esgoto, não. Essa água não é pura. Então, tem sulfeto, tem sulfato, tem vários materiais ali que incorrem em patologias no concreto, por exemplo, reação alcali agregado, né? Aumenta a alcalinidade da brita, se tiver armadura, despassivação da armadura, né? Ferrugem, Fe+2 vira Fe+3, deixa de ser ferro, vira ferrugem, né? Então tem uma série de coisas. E assim, o cimento que tem um pouquinho, que é um cimento convencional ainda, mas que tem um pouquinho aí de pozolana, é o CP2Z. E aí, se você quer um cimento mais forte com relação a essa proteção, aí você vai no CP4. E aí sim, ele é um cimento feito para não ser reativo. Porque o CP2Z ele deve ter uma mistura de 5 a 10% de pozolana, no máximo, enquanto o outro tem até 50% CP4, tá? CP3 de alto forno, ou eu falei no CP2F, e aí eu falei errado. O CP2E é o que eu falei com pozolana. O CP2F é com filler. Filler é um pó que ele consegue ter uma granulometria, já dando introdução à aula de hoje, menor do que a granulometria do cimento. E a função de aglomerante, ela tem a ver com as características químicas e tem a ver com as características físicas. Então, não adianta o aglomerante ser espetacular. Por exemplo, o produto da rocha calcária é um excelente aglomerante, gente. O produto da rocha calcária gera o cimento e gera a cal. Então, são dois aglomerantes. Veja que a rocha calcária nos dá dois aglomerantes, depois mediante, claro, né, um processo químico de queima, aquecimento. Mas não adianta você aquecer um bloco paralelepípedico, que ele não vai ser um aglomerante. Então, além do composto químico, além da reação química, a gente precisa de controlar fisicamente esse material. E o controle físico nada mais é do que a granulometria. Quanto menor o diâmetro do grão, mais capacidade aglomerante ele tem. Então se eu pegar uma areia muito... que quando a gente fala de granulometria, para quem fez mecânica do solo, sabe, né? Que dá ordem de grandeza, você tem de areia grossa a areia fina, areia muito fina, que está próximo ali do 0,075 milímetros, o diâmetro do grão. Depois a gente passa para silt, depois a gente passa para argila, né? Então eu não tenho uma areia com finura de argila. Mas se vocês perceberem, a própria argila, solo, ele tem capacidade aglomerante, né? A argila, ela vira barro. E aí, aquecida, ela vira tijolo. Por que acontece isso? Porque os grãos são deveras finos. Então, o cimento deve muito a sua capacidade aglomerante à finura, à granulometria. E também, de maneira análoga, a cal e o filler, tá certo? Esse aditivo. Muito bem. E aí, tão importante quanto o cimento, nós temos o agregado miúdo,
e o agregado graúdo. Agregado miúdo é tudo aquilo com granulometria capaz de fechar os poros de um concreto ou de uma argamassa. E aí, qual é o principal deles? O principal é a areia lavada de rio. Ela é a principal, né? É o principal, mas pode ser substituído por outros materiais, por exemplo, como pó de pedra. Nós estamos fazendo um trabalho, né? É porque eu estou acompanhando, eu não sou o coordenador desse trabalho, é o professor Ritt, que está coordenando esse trabalho na Intec, na engenharia presencial, em que os alunos estão fazendo algumas comparações entre uma argamassa normalizada, nós vamos falar de argamassa normalizada, lá em Materiais 2, MCC2, entre uma argamassa normalizada e um concreto convencional, substituindo areia como agregado miúdo por pó de pedra. E aí, eles estão discutindo dentro desse trabalho, desses protótipos, desse trabalho, quais são as vantagens e desvantagens baseado em alguns parâmetros, né? Porque não dá para um trabalho só analisar muita coisa, senão você entra num espectro muito grande, você começa a ficar muito leviano, você não consegue aprofundar. Então, cada aluno está aprofundando num determinada seara. Por exemplo, como é que a substituição da areia, como agregado miúdo por pó de pedra, está fazendo com que esse concreto se comporte mecanicamente com relação à resistência à compressão? Está melhorando? Está piorando? Como é que está variando no 7, 14, 21 e 28? Já tem alunos que eu estou acompanhando que, já posso dar as respostas, que, embora com pouquíssimas observações, né? Para você falar uma verdade científica, você tem que fazer 1.000, 1.200, 1.500 corpos de prova. É igual a pesquisa eleitoral, né, gente? É igual qualquer pesquisa por análise estatística, né? Você tem que ter um universo, uma nuvem de pontos ali capaz de te dar uma tendência de comportamento. Eles estão engatinhando, então são 6, 10 corpos de prova, certo? Estou falando baseado numa amostragem pequena. Mas para essa amostragem pequena está se mostrando que, do ponto de vista da resistência à compressão, FCK do concreto, resistência característica à compressão, nas idades iniciais, ou seja, nas argamassas normalizadas e nos concretos rompidos com 7 dias, tem-se uma queda de quase 50% na capacidade resistente desse material. Ou seja, o concreto ou argamassa normalizada com areia tem resistido bem menos do que o concreto normalizado ou a argamassa normalizada ou concreto feito com o pó de pedra. Eu inverti aqui. Pó de pedra resiste menos que areia. Vou clarear. Pó de pedra está resistindo menos do que areia nas idades iniciais. 7 dias. À medida que vai crescendo, porque eles estão fazendo a ruptura 7, 14, 21, 28, as 4 idades, para a gente mapear a evolução da resistência. Rompe faz argamassa, porque estou falando com materiais de construção civil, às vezes vocês não sabem o que eu estou falando, vocês me desculpem, tá? O que é o ensaio? Você faz um concreto, você faz uma argamassa na betoneira ou na argamasseira, nós temos as duas lá na universidade, conforme as normas brasileiras de ensaio técnico, nós vamos falar sobre ela, também materiais de construção civil 2. E aí, faz uma maceira com areia e a outra maceira com pó de pedra. Molda isso num corpo de prova cilíndrico, seja ele de argamassa, e um corpinho de prova de 5 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de comprimento. Se for concreto, ele tem 10 centímetros de diâmetro por 20 de comprimento ou de altura. E depois leva isso para a prensa, para romper. E aí você rompe com as 4 idades de mapeamento. Primeiras idades, 7 e 14. Últimas idades, 21 e 28 dias. Então, você verifica como esse concreto se comporta ao longo do eixo dos tempos. E é isso que eu estou falando. Veja que eu expliquei o final para depois vir no começo, né? Eu estou meio Tarantino em 8 Odiados, né? A cronologia da... Mas não é filme, né? A cronologia não está certa. Agora eu fui na cronologia correta. E aí, o que acontece? Nas idades iniciais, o pó de pedra não tem sido bom
para resistência mecânica. Mas na idade final, ele tem se equiparado à areia. E aí, de novo, eu continuo a falar, né? Essa pesquisa ainda é muito incipiente, nós não temos uma nuvem de pontos significativa a ponto da gente poder escrever um artigo e começar a defender uma ideia. Mas é um começo, engatinhando, mostrar uma questão diferente aí. Se você não precisa de um concreto para alta resistência inicial, que seria o CP5, um concreto à base de cimento CP5, CP5 Ari, alta resistência inicial, e eles estão fazendo com CP2, né? Seria um próximo passo verificar como o pó de pedra reage com um CP5, que é um cimento de alta resistência inicial, como é que uma coisa vai compensar a outra. E aí eu falei sobre... Eu já vou ler as dúvidas, já vou dar a palavra para o Bruno. E aí eu falei que eles estão verificando dando luz a um dos aspectos, e tem vários outros mesmo. A gente podia se testar qual que é a diferença de reatividade, ou seja, submeter esse corpo de prova a um ambiente altamente alcalino, para ver, ou num ambiente altamente ácido, colocar ele mergulhado numa água ácida, com controle de pH extremamente ácido, numa água alcalina, com controle de alcalinidade da água, deixar ele submetido 7, 14, 21, 28 dias e verificar para ver se depois, pelo teste, esqueci como é que chama esse teste, é um ensaio químico que mostra isso. Como é que isso afetou o agregado graúdo, no caso, a brita, no nosso caso aqui, na nossa região do Sudeste, por conta da formação rochosa basáltica aqui, né, que é uma rocha vulcânica, né, do aquecimento de lava, de bilhões de anos atrás, nós usamos muito basalto como brita, né? Então, como é que isso afetou a brita? Eles não estão fazendo, mas é uma proposta de trabalho. Como é que essa resistência, se esse ganho ou perda de resistência na compressão direta implica na resistência indireta à tração por compressão diametral, que é quando a gente rompe o corpo de prova deitado. Então, assim, tem tanta coisa a ser investigado, e apesar de ser incipiente, eu quis contar para vocês, porque nós estamos mexendo doce aqui. E vocês aí, se tem laboratório no polo, se trabalham em algum lugar, já comecem a ter essas curiosidades, misturar outras coisas para verificar como se comporta, porque eu fui muito refém, e continuo sendo, porque a gente não consegue abraçar tudo, quando das minhas fiscalizações de obra, né, que eu vou fiscalizar a obra, hoje eu sou fiscal, né, eu já não sou mais calculista, nem dono de construtora. Quando eu vou fiscalizar, então eu trocando ideia com mestre de obra, com pedreiros, com engenheiros, tem sempre aquele negócio, né? Eu estou colocando detergente no reboco, meu reboco fica muito melhor. E, de fato, as fissuras mapeadas somem, porque colocou reboco. Mas qual é o estudo disso para frente? Porque colocou detergente. Detergente está melhorando a plasticidade. Claramente, eu consigo definir, sem um estudo. Se não deu fissura mapeada, ele está diminuindo a exudação de água, melhorando a plasticidade, e a plasticidade melhora, então, a resistência à tração na hora da secagem da argamassa. Então, não tem fissura mapeada. Muito bem, mas como isso se dá ao longo do tempo? Antigamente se fazia reboco à base de saibro, porque o saibro dá uma plasticidade maravilhosa, um acabamento de um reboco de saibro, um acabamento de um reboco, gente, de argamassa comum, cimento, cal, areia, é outro nível, Pode chover, fazer sol, que ele não enche de fissura mapeada. Então era lindo, você fazer um reboco, você fala, que é isso? Isso não é um pedreiro, isso é um artista plástico. Mas, o que se revelou? Quem tem casa antiga sabe o que eu estou falando, que porcaria que é a resistência mecânica ao longo dos anos. Então, muitas coisas a gente vai descobrir só ao longo dos tempos, mas só vai descobrir ao longo dos tempos se vocês começarem a fazer. Porque muitos professores, por exemplo, eu já deixei de ser, eu optei por não ser doutor, ficar como mestre, porque eu não quero ser pesquisador. E muitos professores optam por isso. Então, se não partir dos alunos querer, e não precisa fazer doutorado para começar a estudar as coisas e tentar avançar nessas tecnologias de materiais, isso não vai acontecer. Se ficar só na mão de professor de federal
que ganha hora para fazer pesquisa, nós vamos continuar sendo o Brasil, entendam bem minha crítica, sendo o Brasil no que tange a importância da pesquisa acadêmica, que aqui é baixinha, tá? Eu vou dar a voz primeiro ao Bruno, depois eu vou ler a pergunta que foi colocada no chat. Bruno, eu só te peço um segundo. Liga, por favor, a régua na tomada. Eu acho que ela não está ligada. Tá? Tá ligado aí? Obrigado. Bruno, pode falar? Professor, o concreto autoadensável, ele é disponível para todas as classes, né? Da 1 até a 5, né? Todas as classes. O concreto o que faz ele ser autodensável é a quantidade de água e um aditivo químico chamado superplastificante ou plastificante. É ele que faz. Você pode fazer o concreto autodensável com CP5. Você pode fazer com CP1, com CP2. Você tem um concreto autodensável para 25 MPa, para 20 MPa, para 15. Ok, e junta fria, aí nada a ver com concreto autodensável, em geral mesmo. A junta fria, ela é muito comum, eu percebo nas obras que eu visito, que ela é muito comum, e me chama muita atenção, que você tem, às vezes, uma junta fria de concretagem feita até em dias diferentes. Isso eu sei que tem aditivos que podem ser utilizados ali para poder fazer a conexão dessas duas regiões que foram concretadas em dias diferentes, mas isso não é muito bem visto na obra, professor? Não, depende. Tem junta fria planejada, que ela serve para absorver esforços oriundos da dilatação da edificação, da mudança de volume, e tem junta fria porque o concreto acabou e você tem que fazer outra concretagem, começou a chover, você teve que interromper, que aí são as não planejadas. Mas o concreto, ele tem uma característica de trabalhar um binário de compressão e tração. Eu já estou falando de cálculo estrutural. E a armadura faz com que haja transferência do concreto A para o concreto B, que foi unido pela junta fria. Então, você tem até as técnicas, que é de limpeza da superfície para nova concretagem. Quando você tem o esforço de compressão, em que o concreto é mais importante do que o vergalhão, a junta fria tende a se aproximar e ela acaba trabalhando na compressão. E aí, na hora da tração, que seria o distanciamento dessa junta fria, o aço suporta e é capaz de resistir. Então, ela não é muito bem vista? Não é. Você tenta evitar o máximo possível essa junta fria. Até porque, dependendo se você tiver uma junta fria, por exemplo, num radier, que não é o ideal, aí não é ideal nem um pouco. O radier você tem que fazer ele todo concretado com o mesmo concreto sem junta fria, depois você vir com a serra e aí fazer de 5 por 5, ou seja, 25 metros quadrados, cada 25 metros quadrados, você fazer uma junta de dilatação. Você vem com a serra e serra os primeiros 5 milímetros dele. Aí é diferente de junta fria, você fez junta de dilatação. Esse radier não vai dar uma fissura se for bem controlado, se for bem concretado. Agora, a junta fria, imagina você, Bruno, por algum motivo precisou, aconteceu a junta fria, e você vem e assenta um revestimento lá dentro. Na hora que ela mexer, ela vai resistir, ela vai romper? Não. Falei, mecanicamente, o concreto vai dar um jeito. Vai se aproximar na compressão e na tração o aço vai resolver seu problema. Mas o piso pode fazer isso. Ó. Você pode ter um problema ali no seu porcelanato o tempo todo. Obrigado, professor. Respondi? Respondeu. Fechou, de nada. Deixa eu ler, tem aqui no chat. O Renato pede para eu repetir o tempo de ruptura do corpo de prova. Certo, Renato? Por norma, para argamassas normalizadas, e eu vou dizer melhor sobre, você tem ruptura aos 7 dias, aos 21 dias e aos 28 dias. Para argamassa é cimento e areia, certo? A gente faz o traço, esse cimento normalizado, é o traço próximo do traço da argamassa de assentamento de tijolo. A gente está fazendo teste para assentamento de tijolo. Por quê?
Porque pensa comigo bloco estrutural. Você vai lá, faz uma parede estrutural, lá do prédio da MRV, por exemplo, onde você não tem pilares e vigas, é o bloco que tem que assentar. E aí você vai em cima do fabricante e pede um bloco de FCJ igual a 4 MPa. E esse cara tem que fazer um bloco para você igual a 4 MPa. Aí você vai e assenta no argamassa que dá 2 MPa. O que vai acontecer? O bloco vai resistir, vai esmagar a argamassa de assentamento. Então não adiantou você fazer uma proteção muito grande de um lado ou ficar todo preocupado com o bloco e não se preocupar com a argamassa. E o próprio bloco, né? Alguns blocos são feitos só de argamassa mesmo. Então esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Então a argamassa normalizada é um traço 1:4, apesar da argamassa de assentamento é um traço 1:3, mas a normalizada é um traço 1:4, em que você utiliza areia grossa, areia média fina e areia fina e cimento. Então, 3 datas, você mede 7 dias, 21 dias, 28 dias. No concreto, ou seja, o concreto agora foi areia, cimento, areia, brita, água. A argamassa também teve água, óbvio, né? Água. E aí, nesse, você faz 4 datas. Você faz 7, faz 14, faz 21, faz 28. Veja que são todos múltiplos de 7, ou seja, semana. Você rodou na sexta, vai sempre romper na sexta, tá? Para que isso? Para você medir a curva de evolução de resistência do concreto, tá? Eu já publiquei um trabalho de um estudo matemático, não físico, não fui lá pôr a mão, um estudo de modelação matemática para determinação da resistência do concreto ao longo dos anos. Porque todo mundo mensura 7, 14, 21 e 28. E se eu quiser saber no 14º, no 17º dia quanto ele resiste? É uma curva logarítmica, não dá para interpolar, fazer regra de 3. Se eu quiser saber no final do 4º ano o que acontece com ele, se eu quiser mensurar sem tirar um corpo de prova de um prédio lá no centro de São Paulo, que data de 1930. Então, vários autores estudaram isso, né? Eu não inventei a roda, não. Eu fiz um trabalho muito legal em Materiais de Construção Civil 2, eu passo para vocês lerem, para complementar, que foi fazer uma releitura de Tobio, Petersons, uma releitura desses autores e tentar, por uma linguagem matemática, uma modelação matemática, determinar uma equação que nos desse o comportamento desse concreto independente da data, não limitado a essas 4 datas que são normativas. E aí vocês acreditam que, quando eu fiz esses testes, quando eu rodei essa linguagem matemática e procurei ali os erros quadrados, que aí é um método matemático você verificar qual equação se encaixa melhor ali, qual equação conversa melhor com a nuvem de pontos, a que melhor conversou, ela fala que para 50 anos, o concreto ganha 50% da resistência de 28 dias. O que eu estou querendo dizer? Com 7 dias, a curva é assim, ó, super ascendente. Ele sai do mole, do recém-argamassado, de 0 de resistência. Vamos falar de um concreto convencional, que no 28º dia vai dar 25 MPa, aquele que você liga na concreteira, fala, me dá um concreto de 25 MPa. Ele sai de 0 para 14 MPa, 15 MPa em 7 dias. Um foguete. É quase uma reta, super ascendente. Do 7º ao 14º dia, essa reta já começa a ter uma inclinação menor, um ângulo menor que horizontal. O ganho de resistência é bem mais lento. Aí, lá no 7º dia, que ele já está com 14, 15 MPa dos 25 que ele vai atingir, ele já vai ganhar mais 3, 4 MPa só. Daí, dos 14 aos 21, mais um ganhozinho. Então, eu estou chutando valores aqui, mas é algo perto disso. Um concreto que dá 25 MPa. No dia 0, você está argamassando, não tem resistência nenhuma, ele está fresco. Com 7 dias, ele chegou nos 15, 16 MPa. 14, 15, 16 MPa. No 7º dia. No 14 dia, ele chegou perto dos 20, 21 MPa. Nos 21 dias, ele está chegando perto dos 23 MPa.
mais 7 dias ele chega no 25 e aí ele é quase estacionário. Então, o que a gente tem? Uma curva logarítmica, uma tendência de log. E para ele, se a gente falar que no 28º dia ele bateu 25 MPa, por esse modelo matemático, que é um modelo matemático mais próximo desse que achei eu de Petersons, ele fala que vai dar 1,5 vezes a resistência em 50 anos. Ou seja, para esse concreto chegar, metade de 25 é 12,5, para esse concreto chegar a 37,5 MPa, demora 50 anos. Então é por isso, respondendo, você não me fez essa pergunta, mas eu estou aqui complementando, que é por isso que você só mede até o 28º dia, porque o ganho depois é tão lento que não faz muito sentido você ficar medindo depois de um ano para você ver que de 25 ele passou para 27. Você está me entendendo? Não tem aí mais muito motivo de ser. Professor Jesusmar, a palavra é sua. Não te ouço. Se você estiver falando, não te ouço, tá? Enquanto você ajusta seu áudio aí, Lucas, a palavra é sua. Só dividir só uma informação, professor, aqui na obra que a gente está aqui em São Paulo, aqui. Você falou até que é fiscal, eu também sou fiscal aqui da obra aqui. Uhum. A gente precisou, desformar a viga aí com 48 horas. E eu precisei antecipar a proteção dessas vigas. Certo. E a gente optou, né, para usar no traço o cimento Ari, né? CP5, certo. Pelo fato do ganho dele de resistência, né, nos primeiros dias. Então, a gente atingiu aí com 48 horas, a gente atingiu 21 MPa. E aí a gente conseguiu fazer a nossa proteção, de acordo com o projeto, com que a resistência que o projeto pedia, com 11 dias. Né? Então, eu antecipei a minha proteção e consegui lançar a minha viga dentro do cronograma. Aliás, eu antecipei 5 dias do cronograma aqui, a gente conseguiu lançar as vigas antes do cronograma, assim, por conta que a gente aumentou de 40 para 50 MPa o concreto e usou o Ari, no caso no traço. Né? Lucas, fica com o microfone aberto aí. O que o Lucas está falando quando ele fala antecipei e aumentei? É que eles mexeram no traço. Eles usaram o CP5 em detrimento do CP2. Ele aumentou a proporção entre cimento, areia e brita, né? Quanto menor a proporção entre cimento, areia e brita, quanto menos cimento. Não adianta também aumentar a revelia sem estudo, né? Mas quanto menor a proporção, maior a quantidade de água, menor a resistência do concreto. Então, o que ele fez? Adicionou na proporção correta mais cimento em relação aos agregados, tá? No traço, diminuiu a quantidade de água e muito provavelmente utilizou algum aditivo da Sica ou de alguma outra marca plastificante. Então, o que ele fez? Ele conseguiu reduzir a água, aumentou a reatividade do cimento, um cimento que seca mais rápido, e aumentou a proporcionalidade. Com isso, ele ganhou celeridade. Foi isso, Lucas? Isso mesmo. A gente fez isso. A gente fez outro traço. Já tinha o traço já. Esse traço ele passa por estudo, né? Claro, claro. E aí a concreteira aqui, eles passam para a gente, como já fez vários, a gente fez eles fizeram, né, esse traço e fizeram o estudo, né, do traço e já fica com ele pronto. É receita de bolo, como se diz. Claro, né, claro. E aí você usa um traço o resto da vida, por que não? E aí a gente passa para ele o que a gente precisa e ele passa para a gente o que ele tem, né, para atender a gente. E a gente tinha isso de bate-pronto e a gente conseguiu performar aí para poder atender o cronograma. Mas é isso aí mesmo. E aí a gente falou aqui, o Lucas falou, eu falei, né? O Lucas contou algo real ali, tangível, e eu falei o motivo disso, mas por que o Lucas teve que tomar esse tipo de decisão? Por que a equipe dele tomou esse tipo de decisão? Porque isso é dinheiro, time is money, né? Ainda dizia lá aquele personagem do Chapolin Colorado. O herói americano. Tempo é dinheiro.
Tempo é dinheiro em qualquer tipo de obra. Olha o avatar lá do Lucas. Ele mexe, ele já teve aula comigo, nós já discutimos lá em mecânica dos solos. Se eu estiver falando alguma bobagem, às vezes eu estou confundindo você, Lucas, mas que me lembro. Você trabalha com proteção, nós tivemos aula de mecânica, você trabalha com grandes obras. Então, mas o que eu estou querendo dizer é isso não é importante só para grandes obras. Você está fazendo um prédinho pequeno, você quer aproveitar a escora, você quer subir esse prédio rápido, você precisa curar a laje rápido. Desforma de laje com CP2, pelo menos eu, enquanto era calculista, eu não liberava para menos de 21 dias de jeito nenhum. Sob hipótese alguma. Se tirar, já vinha nos projetos, se tirar a forma com menos de 21 dias, a responsabilidade não é minha em nada. Nada, zero. Problema seu. Muitos amigos meus, que é sócio meu, quando eu tive construtora, né? Eu estou falando da época calculista, eu tive algumas épocas da minha vida. Na época calculista, na época construtor, esse sócio meu que ficava mais na obra do que eu, só desformava com 28. Só com 28 dias, para ter o garantimento de que não ia ter trinca, nada disso na laje. Então, às vezes você precisa desformar com 7. Você quer subir a escora, você quer tirar a escora do térreo, porque você já bateu a laje do primeiro, você quer jogar ela lá na laje do segundo. Aí é CP5, moçada. Esse exemplo hipotético que eu criei aqui, mas mais ou menos próximo da realidade, da curva do concreto, quando você usa o CP5, aí se eu falei que de 0 a 7 deu 14 MPa, você vai bater, se é para dar 25, você vai bater seus 22 lá no 7º dia, muito mais rápido, tá? Portanto, a reação é uma reação química exotérmica maior, ele libera mais calor, né? O CP5 libera mais calor no ambiente, então, por isso que ele não é um cimento adequado para reboco. Reboco não pode, olha, isso é interessante, né? Reboco não pode endurecer tão rápido, porque se o reboco endurecer tão rápido, ele vai trincar, então o CP5 é um cimento para concreto, não é um cimento para reboco. Tem algumas coisas assim, técnicas que o engenheiro ele tem que saber muito bem, né? Senhor Bruno Dias, diga. Professor, existe uma forma de conferir o volume de concreto da betoneira, o concreto que chega da betoneira, do concreto usinado? É uma dificuldade muito grande que as obras têm e as concreteiras adoram isso. Eu queria só ouvir se existe alguma forma. Não. Desconheço. Assim, como é que você infere mais ou menos? Conferir com 100% de assertividade, não. Mas, assim, quando você tem laje, por exemplo, você contratou um concreto para você bater uma laje, viga e laje. E aí, a sua carpintaria ficou boa, você está vendo ali que suas vigas têm aquele volume mesmo, que está no projeto estrutural. A capa de concreto, a laje está pedindo 4 centímetros de capa de concreto, mas você vai mensurando, né? Eu tinha um pequeno vergalhãozinho assim, ó, que eu já tinha ele graduado 4 centímetros, 5, 6 centímetros, em que eu ia enchendo a laje, eu ia espetando em pontos específicos. Quando eu não queria subir, porque estava longe, eu pedia o pedreiro que estava com mangote vibratório, ele marcava para mim, lia a espessura em cada ponto da laje. E aí você pode fazer essa volumetria. E aí, se, por exemplo, você tem uma laje lá que você faz a conta da área, você tem 200 metros quadrados, você tem uma capa de 4 centímetros, então 200 vezes 0,04, você está falando de 8 metros cúbicos, né? Mais um enchimento das vigas lá, você calculou certinho, deu mais 2 metros cúbicos. Então, 10 metros cúbicos, você joga aí a perda, o que fica no mangote, a literatura fala em torno de 10%. Então, nós estamos falando aí de 11 metros cúbicos. Se você pedir um caminhão, 2 caminhões de 6 e não deu, aí você pode brigar. Mas como é que você vai aferir isso? É difícil. Você sabe qual que é o melhor método, Bruno? Não compra mais da concreteira. Desculpa, eu estou falando assim, do meu conhecimento, eu não conheço nada para aferir volume de caminhão betoneira. Né? Ele falou que está mandando 4 metros cúbicos, você tem que acreditar nesses 4 metros cúbicos. Então, o jeito é quando você tem superfícies muito regulares, que aí você consegue aferir isso. Muito regulares. Por exemplo, você bater um radier, o solo está bem compactado. Você, antes de bater o radier, que você colocar a lona lá, você foi lá e bateu o nível. Botou seu nível a laser lá e o negócio está
bonitinho, niveladinho, você não tem barriga lá no meio, não. Você olhou sua forma, a forma é pronta, a forma tem 30 e acabou, a forma é de madeira. E aí, sua forma tá esquadrejadinha, belezinha, não tá abrindo. Pô, se não bater no radier, para de comprar dessa empresa. Acho que é o único jeito. Viu, Bruno? Desculpe, mas não tem. Não tem um método, não sei esse. Jesus Mar, agora sim. Professor, bom dia. Bom dia, agora eu te ouço. Aqui na minha região, eles estão fazendo uma ponte. Certo? E já há bastante tempo eu vi que eles fizeram as vigas fora, no acostamento da rodovia, fizeram as vigas de cimento, fizeram o caixamento, tudo. E agora, há poucos dias, eu vi que eles fizeram furos nessa viga e marcaram. Esses furos são para verificar a cura do cimento? Pode ser. Esses furos são perpendiculares à viga ou longitudinais à viga? Elas estão no sentido Longitudinais. da... Isso. Longitudinais? Não, né, nesse sentido, né? Eles A perfuraram viga está nesse sentido. Você me vê aqui? A Isso, viga está nesse isso. sentido. O furo é no mesmo sentido da viga ou é assim? Não, no mesmo sentido da viga, em pontos específicos na viga. Olha, pode ser furo para proteção, em que a forma dentro dela tinha alguma abertura, eles só terminaram de fazer o furo da capa para fazer uma proteção pós, né? Pode ser para tirar testemunho, né? Testemunho para verificar qual foi a resistência desse corpo de prova, mas testemunho geralmente tira na zona tracionada, é isso que eu estou achando Eles fizeram engraçado. um furo cilíndrico, mais ou Ah, menos aí do tamanho de um prato, um pouco menor que um prato. um diâmetro alto, assim, o tamanho de um prato? É, Olha, eu estou imaginando que seja retirada de testemunho, para verificar como é que esse concreto, qual resistência que ele deu na prática. aham, tá Imagino certo. eu que seja. Na seção transversal, na hora que você olhar a seção transversal da viga, ou seja, a largura e a altura dele, não o comprimento, a altura e a largura, por um acaso esses furos estão do meio para baixo? Isso. Então pode ser testemunho. Por que eu perguntei isso? Porque está na zona tracionada, na zona em que o concreto fissura e é o aço que trabalha. Então, se você tirar um pedaço, não faz mal. Se tivesse em cima, não seria testemunho, porque aí ele estaria diminuindo a área de compressão do concreto. Por isso da pergunta. Então, Outra pode coisa, muito bem professor, ser isso. essa Diga. a gente vai continuar nessa aula direto? Vamos, porque acaba 10 e quanto? As aulas finais nossas, hein? Porque lá no AVA colocava das 8 às 9 e depois das 9 em diante. Ah, tá. Não, foi excelente sua fala. Você sabe por quê? Senão depois eu não consigo nem subir esse vídeo, fica muito grande a aula. Então eu vou pedir para vocês para a gente mudar de link. A gente vai continuar direto, a gente só vai mudar de link, tá? Okay. Deixa eu falar um negócio aqui. Prestem todos muita atenção nisso. Muita atenção. Gente, eu não vou fazer mais chamada oral igual em outro momento eu fazia. Eu vou fazer chamada pelo relatório que o Google gera da entrada de vocês. Portanto, eu preciso que vocês estejam com um e-mail que eu consiga reconhecer vocês. Porque como é que o relatório gera para mim? O nome em que está aqui, por exemplo, vocês estão vendo na tela, eu acabei de falar com o Jesus Mar, está lá, Prof. Jesus Mar. Vai aparecer para mim, Prof. Jesus Mar. Pronto, eu sei que é professor, mas é o Jesus Mar. O e-mail dele pode ser o que for. 123@453. Não interessa, porque eu sei o nome dele. Mas tem gente que, por exemplo, entra pela empresa, o nome está ali, HD, vou falar da minha, Civil Proj Engenharia, o nome está Civil Proj, o e-mail é Civil Proj. Como é que eu vou saber que Civil Proj é clever? Então, atenção a isso aí, se vocês estiverem usando o nome de pessoas, vocês estão usando um usuário que não é de vocês, esse tipo de coisa, aí eu não vou conseguir dar presença. Se der falta, aí vocês depois me chamam lá no Tira Dúvidas. A Márcia tinha aberto o microfone antes do Gabriel. Márcia, você tem alguma coisa a nos dizer, a perguntar, a afirmar?
Ô, professor, na verdade, é o Poti, é porque o meu notebook deu um problema aqui e não tá, eu não estou te ouvindo. Então, eu estou te acompanhando no notebook aqui, que eu tenho uma tela maior, tá? Tá IP, Poti. E aí eu estou usando o celular dela, porque o meu celular aqui, eu estou respondendo um colega de trabalho. Então, eu estou aqui meio que Tudo bem. Mas aí vai aparecer seu nome, porque você está com um IP do Poti. Então, sem problema. Na hora que der lá Márcia, não vai ter Márcia Menezes, eu sei que foi um usuário. Fique tranquilo. Tá tudo Exatamente. certo. E outra coisa, eu abri o microfone, na verdade, professor, porque a próxima aula começa às 9h30. Só para avisar. Ah, tá. Mas vamos direto? Vocês animam aí direto? Vamos. A gente para um pouquinho mais cedo. Ô, Gabriel, à vontade. Professor, bom dia. Estou com um probleminha aqui, que eu estou com acesso pelo telefone. E eu não estou conseguindo acessar o link da segunda aula. Eu vou te passar ele aqui. Aí você Então só tá, clica obrigado. nele. Peraí. Nada. Deixa eu colocar ele aqui para você. Professor, daí não precisa acessar o outro link não, né? Vamos direto aqui. Não, nós vamos entrar no link da próxima aula, Poti, por causa do tamanho da gravação, senão fica grande demais. Ok, perfeito. Dois motivos, por causa do tamanho da gravação, e às vezes tem algum colega que vai entrar só para a segunda aula, ele fica lá na sala sozinho. Ok. Professor, só dar uma informação, tem aluno que acessa o link 2 dispositivos diferentes, que é o meu caso, porque por causa de algum deslocamento que eu tenho aqui, eu estou no computador, às vezes você sai só para você saber, tá? Depois você confronta lá na hora da chamada a quantidade de gente, quantidade de aluno, isso acontece, beleza? Não, eu sou acostumado. Às vezes tem 30 alunos, tem 32 acessos. Mas eu sei, porque entrou. Isso não é problema, não. Isso é tranquilo. Os que não estão na lista, eu nem sofro. Por exemplo, Bruno, você tem 2 acessos. Às vezes você está acessando por Bruno Dias e pelo nome da sua empresa. Eu nem sofro. Pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. Professor, o Lucas falou. Diga, Gabriel. Eu não localizei o link. Você pode me dar uma orientação onde fica? Aonde fica esse link? Pô, eu tenho que pensar onde isso aparece para vocês. No meu AVA, como AVA de professor, ele aparece na tela inicial, lá em destaques. Não. Sim, é que você falou que ia mandar aqui pelo Meet que a gente está usando. Eu mandei aqui. Você não vê as mensagens? Você não consegue ver as mensagens? Então, mensagem de chamada não apareceu o link, não. Apareceu sim. Perdão, obrigado. O Gerson mandou ele de novo agora, ó. Não, beleza. Não, Gerson, obrigado, esse é o da primeira aula, não é? GXZ? O Ravel da primeira aula, né? Eu coloquei errado. O Gerson colocou o certo. Já podemos desconectar e entrar no novo link, né, professor? Aguardo vocês lá. Pode tocar para o próximo link, beleza? Abraço, até logo. Abraço. Desculpa pela demora em ingressar, mas estou no estado se eu conseguir a internet agora. Beleza, Bianca. O comentário do Lucas eu vou fazer na outra sala lá que rouba 1 metro cúbico. E o que falou pelo peso aí, quem perguntou foi o Lucas e o José Vicente. Então, Lucas e o José Vicente, eu faço o comentário na outra sala. Tá certo? Vou encerrar a gravação aqui. Vamos migrar para outra sala. Deem licença.